A Anvisa interrompeu os estudos clínicos da Coronavac após registro de um evento adverso grave. O UOL apurou que o voluntário da pesquisa teria se suicidado. Vale lembrar que a Coronavac é a vacina contra a Covid-19 desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan, ligado ao governo de São Paulo. Em outro momento, outras vacinas contra a Covid-19 foram interrompidas. Mas por que isso acontece? Os efeitos adversos, são considerados em 3 categorias: leves, moderados e graves. Os efeitos leves são aqueles que incluem sintomas que acontecem na maioria das vacinas, inclusive aquelas que a gente toma hoje. Inclui dor no braço, por exemplo, no local da imunização, dor de cabeça, pode haver uma pequena febre, inflamação local. São alguns dos efeitos leves e que normalmente não geram interrupção nos testes. Efeitos adversos moderados incluem febre prolongada, por exemplo, mal-estar, vômitos. Eles são considerados efeitos moderados e, dependendo da intensidade desses efeitos e da frequência, eles podem ou não gerar a interrupção de um estudo de fase clínica 3. E, por fim, os efeitos graves incluem aquelas sintomatologias clínicas consideradas mais graves, como, por exemplo, paralisias, encefalopatias, e eventualmente até o óbito do participante. Então esses são considerados efeitos adversos graves. O que acontece é que assim que acontece surge um desses efeitos no estudo, se ele for um efeito grave, por exemplo, um efeito adverso grave, ele pode gerar interrupção do estudo para que se avalie se aquele efeito está diretamente relacionado ou não com a vacinação, porque pode ser que o paciente já apresentasse alguma doença de base, alguma coisa assim que não foi captada. Em coletivas de imprensa hoje, o governo de São Paulo, o Instituto Butantan e a Anvisa falaram sobre a suspensão e se alfinetaram. Recebemos, na noite de ontem, através da imprensa, essa orientação, sem que sequer tivéssemos tido a possibilidade de, em conjunto, proceder uma análise clara e prévia dos fatos. Estava na bancada da TV Cultura, quando recebo um WhatsApp dizendo: você tem notícia disso? Como? Não recebi nenhum telefonema. Não é razoável dizer que se tomou conhecimento pela imprensa. Se assim o foi, deixou-se de verificar uma documentação oficial enviada. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, diante do anúncio, adotou uma postura de cautela. Desde o anúncio da suspensão dos testes clínicos pela Anvisa, a OMS adotou uma postura de cautela. Mas nos bastidores, a cúpula da entidade viu a situação como mais um elemento da politização da pandemia no país e, acima de tudo, preocupada justamente com a manipulação política desse fato para, eventualmente, transformar um assunto científico num assunto, acima de tudo, partidário e político. A OMS, nos seus bastidores, teme que essa politização no Brasil afete a população, afete a capacidade de, claro, vacinar e de imunizar parcelas inteiras da população. Dentro da entidade, a percepção é de que enquanto não houver uma espécie de acordo nacional em torno, claro, acima de tudo, da ciência, dificilmente haverá um freio à pandemia. Essa paralisação não ocorreu apenas com a Coronavac. Outros testes de vacina contra o coronavírus, como a desenvolvida em parceria entre a Universidade de Oxford e o laboratório sueco AstraZeneca. Apesar das interrupções, os testes foram retomados posteriormente. Qual?